Selma Magda Barbosa Barreto é promotora de justiça desde 1995. Neste período, passou pelas promotorias de justiça de São João, Carpina, Paulista, Vicência, Olinda, Amaragi, Cabo de Santo Agostinho e Recife. Foi promotora de Justiça da Infância e Juventude, Família, Fazenda Pública e passou pelo Tribunal do Júri. Já foi assessora civil dos ex-procuradores-gerais de Justiça Aguinaldo Fenelon e Carlos Guerra e assessora institucional do atual Procurador-Geral de Justiça Francisco Disseu Barros. Foi coordenadora da Central de Recursos Cíveis, presidente do Comitê de Segurança Institucional do MPPE e conselheira e diretora interina da Escola Superior do MP de Pernambuco. Atualmente, ocupa o cargo de ouvidora-geral do Ministério Público Estadual. A promotora de justiça Selma Magda Barreto é a entrevistada desta edição do Diálogos com o MPPE. Em pauta, o papel das ouvidorias no atendimento ao cidadão. Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Diálogos com o MPPE. Hoje a gente vai falar com a ouvidora-geral da instituição, doutora Selma Barreto, para tratar um pouquinho mais sobre o trabalho das ouvidorias nas instituições públicas. Doutora Selma, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite em participar aqui do nosso programa. Muito obrigada também por abrir esse acesso à ouvidoria. Eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, esclarecendo à sociedade o nosso papel dentro da nossa instituição, Ministério Público. Pois bem, doutora, para começar, eu queria que a senhora dissesse justamente o que é a ouvidoria do MP, qual a sua função institucional perante a sociedade. A ouvidoria do Ministério Público é aquele órgão encarregado de receber demandas de todos os cidadãos, muitas informações, muitas manifestações que trazem algumas indagações e buscam também resolução de muitos problemas. Mas nós somos uma porta de entrada para o cidadão dentro da instituição, mas não apenas isso, nós também somos um órgão de coleta de dados para aprimoramento da própria instituição. Por exemplo, quando nós recebemos uma demanda ou várias demandas referente a um tema, nós começamos a perceber que aquele tema é algo que dentro daquela cidade, dentro daquela sociedade preocupa o cidadão. Então nós temos essa responsabilidade de coletar esses dados, passar para a instituição para que a instituição foque nesse tema ou naquela matéria que o cidadão tanto tem buscado. Como é que está a estrutura? Onde é que está localizada? Além da ouvidora, quem que faz parte da equipe? Como é que ela está estruturada hoje? Hoje nós temos dentro da ouvidoria do Ministério Público uma secretária executiva, nós temos também uma outra secretaria, nós temos o SIC, temos uma servidora responsável pelo SIC, temos um servidor responsável pelo atendimento da sociedade e também por receber as demandas que são feitas fisicamente, e temos 2 estagiários. O nosso espaço ele se encontra no anexo do prédio principal da sede do Roberto Lira, que se encontra ali na Rua do Imperador. A senhora falou que tem uma parte de um pessoal que trabalha no SIC. O que seria esse SIC? O SIC é o Serviço de Informação para o Cidadão. Todas as pessoas que querem uma informação, seja ela interna ou então seja alguma outra informação que nós possamos coletar esse dado, essa pessoa entra por um formulário que se encontra na nossa página, que é www.mppe.mp.br, e lá se encontra SIC. Ele ali vai solicitar essa informação. É, na verdade, um cumprimento constitucional de que todo cidadão ele tem direito a receber dos órgãos públicos informações sobre dados, sejam eles cadastrais ou então sejam dados relativos ao desenvolvimento das suas atividades. Com relação ainda ao atendimento direto da ouvidoria perante o cidadão, como é a forma, quais são as plataformas disponíveis pela ouvidoria para que o cidadão tenha acesso ao MPPE? Nós temos vários canais. Hoje, com as redes sociais, elas são muito importantes. Nós temos o Facebook, nós temos também o Instagram,
Nós temos a nossa página, logo quando se acessa a página inicial do Ministério Público do Estado de Pernambuco, então aparece lá a ouvidoria e aparece cadastre sua manifestação. É exatamente nesse link onde o cidadão entra em contato conosco da ouvidoria e essa manifestação é cadastrada e nós repassamos para os órgãos de execução, que são os promotores ou os procuradores que estão sendo solicitadas aquelas demandas, ou então para quem que são responsáveis por responder aquelas demandas. Mas nós também atendemos pessoalmente, tanto o ouvidor quanto a nossa equipe, quanto também nós atendemos através de formulários ou carta. O importante é que o cidadão ele apresente sua manifestação, seja ela qual for a forma. A senhora assumiu há pouco tempo o cargo de ouvidora geral. Eu queria que a senhora fizesse um resumo de como a senhora encontrou a ouvidoria, como é que estava a situação da ouvidoria e pudesse dizer nesses primeiros meses aí à frente da ouvidoria, como é que ela se encontra hoje, número de demandas, uma média ponderada de como está o trabalho hoje da ouvidoria. A ouvidoria, ela é um órgão relativamente jovem dentro da instituição do Ministério Público. Ela surgiu após uma emenda constitucional e nós fizemos essa implementação, mas de uma forma assim bastante lenta. Por quê? Porque nem o cidadão, nem a própria instituição conhecia a ouvidoria e o verdadeiro trabalho da ouvidoria. E hoje, assim que ela foi implementada, a ouvidoria teve algumas dificuldades, como espaço, como material humano, também material com tecnologia. E quando o cidadão nos descobriu como ouvidoria, então nós começamos a ter um crescimento muito grande de demandas. Em 2017 nós tivemos o grande boom das demandas. Por quê? Porque nós passamos a ter mais ou menos 1.000 demandas por mês. Hoje nós temos em média 1.100 demandas por mês. Então, quando eu cheguei na ouvidoria do Ministério Público, nós tínhamos um número de demandas, mais ou menos em 6, 7 mil demandas ainda não finalizadas. Mas todos os dias nós recebemos muitas demandas, principalmente nos finais de semana. Nós conseguimos, nesses 3 meses, ter um enorme número de demandas finalizadas, mas ainda temos muitos desafios. Hoje nós temos ainda muitas demandas, algumas dentro do prazo, outras que estão aguardando apenas a finalização porque já foram respondidas para o cidadão. E nós temos basicamente 600 que nós ontem filtramos, que já estão prontas para serem finalizadas. Temos mais de 1.000 que também estão já a caminho de serem finalizadas. Então, assim, é um trabalho muito intenso e ele se renova todos os dias. Então, é muito difícil você conseguir baixar totalmente os números, porque todos os dias nós temos muitas demandas. E graças a Deus nós temos, porque nós vemos que o cidadão está confiando no nosso trabalho. Em tese tem sido exitosa o trabalho da ouvidoria em termos de resposta ao cidadão. Sim, tem sido exitosa e o nosso trabalho é para que nós alcancemos um aprimoramento muito maior. Nós estamos lançando o sistema Audívia, que é um sistema integrado à inteligência artificial, em que o cidadão ele vai ser atendido, né, por um atendimento eletrônico e esse atendimento já vai direto para o promotor. Nós vamos aqui filtrar, nós vamos analisar, vamos direcionar apenas para o órgão de execução, o promotor ou a promotoria competente e a partir daquele momento o cidadão vai ter acesso a todas as atividades ou a todos os despachos que forem feitos dentro daquele processo, o que hoje é mais difícil, porque hoje é através de senha. Ele faz a manifestação, ele recebe um número, recebe uma senha para ele fazer ali o acompanhamento. Mas a partir do Audívia, ele já vai ter acesso a todos os movimentos, ou seja, ele vai ter
uma visão integral de todo aquele processo que foi gerado através da demanda dele. Com relação a essas demandas, existe um perfil assim do cidadão, em média, assim, vocês recebem quais áreas mais específicas são mais demandadas por parte da ouvidoria? Hoje, mais da metade, digamos 70% das nossas demandas envolvem patrimônio público e saúde. São as duas áreas mais sensíveis da sociedade pernambucana. Nós temos um grande número de demandas envolvendo concursos, um grande número de demandas envolvendo possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos, também de desvio de função de servidores. E na área da saúde nós temos todas, desde a medicação que não é fornecida, até mesmo a falta de leito, a falta de espaço em UTI também, a falta de atendimento ou atendimento precário das unidades de saúde. Então essas são as duas áreas mais demandadas. Depois nós temos direitos humanos, consumidor também, que é muito demandado, e nós temos muitas outras áreas, mas essas realmente são as mais sensíveis. A plataforma de disque denúncia dos órgãos policiais, eles sempre dizem assim, garantimos o anonimato, não precisa se identificar. Com relação ao trabalho das ouvidorias, o anonimato ele é uma garantia também. O cidadão ele pode querer não se identificar, mesmo assim ele vai ter a sua demanda aceita? O anonimato ele é aceito por nós. Muitas vezes até mesmo porque nós entendemos que o cidadão, quando ele está vivendo ali dentro do seu espaço físico, dentro da sua realidade, muitas vezes ele precisa mesmo dessa sua preservação da sua identidade. Mas nós temos a Lei de Acesso à Informação que garante o anonimato e é um mecanismo que garante a esse cidadão 100 anos de anonimato a todas as demandas que ele envia para as ouvidorias públicas, que são, seja Ministério Público, do Estado, do município, federal. Então, é um dos mecanismos de garantia. No entanto, quando o cidadão ele opta pelo anonimato, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, muitas vezes nós precisamos de mais uma informação. E nós não temos como entrar em contato com esse cidadão e, por conta disso, nós somos levados a finalizar aquela demanda, esperando que ele entre novamente em contato conosco, exatamente porque nós não temos um canal de comunicação com o anônimo. Diferentemente do anônimo, nós temos o sigilo, o caráter sigiloso, que eu falava inicialmente por conta da Lei de Acesso à Informação. E nesse caso, nós garantimos o sigilo porque é uma obrigatoriedade. E todos os órgãos, no caso o Ministério Público, seja a ouvidoria, seja o promotor, seja aquele servidor que está atuando diretamente com aquele promotor, ele tem a obrigação de manter aquele sigilo daqueles dados. Então, quando o cidadão opta pelo sigilo, nós resguardamos a sua identidade, mas nós temos um canal para entrar em contato com ele e colhermos maiores dados para que nós possamos aprofundar aquelas investigações. Independentemente, quando ele opta pelo sigilo, então nós só podemos repassar a identidade dele quando ele permite, inclusive para o promotor. E é aí onde reside uma grande dificuldade do colega promotor. Como ele não tem acesso a essa identidade, ele também não pode chamar esse cidadão ou então entrar em contato com esse cidadão para colher maiores dados. Mas quando ele não opta pelo sigilo e o colega pede, a gente transfere o sigilo e, de qualquer forma, mantém-se o sigilo. As pessoas não precisam se identificar, a não ser que elas digam, eu não tenho problema, pode me identificar. Uhum. Existe alguma forma de que o cidadão, quando impetrou com essa denúncia, essa reclamação, ou o que seja, ele acompanhar a sua demanda, o progresso da sua demanda? Ele pode ir diretamente à promotoria buscar essa informação. Ele pode pedir através do SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão.
ele pode entrar na nossa plataforma. Existe um link chamado acompanhamento processual. Se ele tiver o número do auto, que é gerado quando ele envia a manifestação e o promotor recebe, ele gera um auto que nós chamamos de notícia de fato. Através daquele número, ele entra nessa plataforma e ele consegue fazer o acompanhamento. Obrigado, doutora Selma, mais uma vez por participar aqui do Diálogos com o MPPE. Obrigada também. E você curte, assiste, compartilha esse vídeo a hora que você quiser e não esquece de se inscrever no canal no YouTube da nossa TV MPPE. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.